Olá, crianças, e dando continuidade ao nosso conteúdo, nós estamos na unidade 4, falando sobre o Sol e os seres vivos, né? Nós vamos fazer uma pequena revisão de todo o conteúdo que a gente já viu relacionado ao Sol, do capítulo 1, certo? No capítulo 1, nós estudamos o Sol e a saúde. Vocês estão lembrados? Nós falamos do relógio biológico, né? Que o nosso organismo, ele sabe quando o horário de acordar, o horário de dormir, quando o sol, né? Quando amanhece o dia, o sol nos deixa mais esperto e que durante a noite o nosso organismo fica mais sonolento, né? Mais calmo, e quando está com sol nós ficamos mais ativos, né? Então falamos sobre a importância do sol para a existência, né, para nós sermos vivos, quer seja as plantas, né, quer seja os animais e nós seres humanos, ok? Então aqui a temperatura deve estar muito quente, que essa mocinha aqui tá literalmente de frente para o ventilador, né? Então ela tá que não aguenta. Nós vamos falar o capítulo 2, iniciarmos o capítulo 2, onde nós vamos falar sobre o calor nos objetos e nos seres vivos. Nós sabemos que existem objetos que absorvem mais rápido, né? O sol, né? Então, que esquenta mais rápido, que aquece mais rápido, né? Com o sol, certo? Com a luz do sol, né? Com o calor do sol. E existe aqueles que demoram um pouquinho mais. Então, nesse capítulo, no capítulo 2, nós vamos falar justamente sobre o calor nos objetos e nos seres vivos, certo? Então, iniciando aí, tem aí o calor nos objetos e nos seres vivos. Olhando aí essa imagem aí, o que você consegue perceber? Que esse ambiente aí, onde esses seres vivos, né? Porque nós temos um humano e temos um animalzinho aí. Eles estão num ambiente frio ou num ambiente quente? Pelas roupas. Isso aí nós temos que observarmos também, porque em ambientes quentes é necessário o quê? Roupas leves e claras, né? Em ambientes quentes, com sol, né? Como aqui no nosso Ceará, na nossa bela Fortaleza, um ambiente quente. Então, é quase impossível você usar esse tipo de roupa, a não ser que seja no inverno, né? Não precisa nem de ser tão aquecido assim. Então, neste capítulo, você vai estudar a importância da luz e do calor do sol para a manutenção da vida em nosso planeta. Além disso, vai entender como a luz do sol aquece diferentes materiais. Por fim, vai aprender como os animais se adaptam, né, para viver em ambientes de clima muito quente ou de frio intenso, assim como nós seres humanos, né? Então, quando está em época de calor, né, no verão, nós usamos roupas mais leves. E quando está no inverno, né, porque o clima é mais frio, nós usamos coisas para nos aquecermos, né? Então, vamos olhar aqui na página 135, ainda na abertura do capítulo 2, certo? Vocês vão ver aí duas crianças também, né? Com ambiente, um animalzinho também, com roupas adequadas para o frio. Então, você acha que o local da foto é muito frio ou muito quente? Muito frio, né, gente? Que eles estão muito agasalhados, né?
Como será que as pessoas e os animais conseguem viver em locais como esse? Eles têm o quê? Eles têm roupas apropriadas para sobreviver. E os animais, eles têm a pelugem dele, né, o que ele usa já é adaptado para ele viver nesse tipo de ambiente. Será que um animal desse porte aqui, um animal assim, ele iria sobreviver ao nosso calor do Nordeste? Possivelmente não, né? Então, você sabe que os seres vivos passaram por adaptações para viver em diferentes ambientes? Nós estamos vendo aí, né? Então, na página 136, nós vamos ler um pouquinho sobre o sol que nos aquece. Nós já até falamos sobre isso na aula anterior, mas vamos revisar um pouquinho, né? Então, vocês estão vendo aqui que é um ambiente aberto, né? Um ambiente que as pessoas estão realizando atividades físicas, mas você pode perceber pela claridade que é durante o dia. Então, se é durante o dia, o astro que está aí, a estrela que está aí, é o Sol, não é isso? Então, o Sol é nossa maior fonte de luz e calor. A luz é emitida por ela, aquece nosso planeta em diferentes intensidades. Em algumas épocas do ano, a luz solar é menos intensa e não sentimos tanto calor como no inverno, como eu falei, né? Que é o tipo de roupa que nós usamos é mais agasalhada, né? É mais para aquecer, né? Em outras épocas do ano, o calor chega a nós com mais intensidade, sentimos mais calor. Então, nesse período, nós usamos o quê? Roupas mais leves, né? Então, quando ficamos muito tempo recebendo a luz solar, a temperatura do nosso corpo sobe. Você sabe o que acontece com o nosso corpo quando a temperatura dele sobe? Como o nosso corpo reage para manter a temperatura normal? Então, há todo um processo. Então, o que é o suor e para o que ele serve? Então, você está vendo aqui que o sol está ardente, né? Olha só, a pessoa está morrendo, pingando de calor, e aqui ele está com calor e está se hidratando. Aqui nós temos a imagem, outra imagem, mas representando essa intensidade do sol, né? Do calor do sol, na página 136. Geralmente suamos quando está muito calor ou quando praticamos algum esforço físico. O suor é eliminado do nosso corpo para manter a temperatura dele adequada por volta de 36, certo? Nesse modo, suar esfria o corpo, né? O suor é feito de água e sais minerais e é produzida pelas glândulas sudoríficas para repor a substância perdida quando suamos. Devemos tomar muita água. Então, quando nós suamos, nós precisamos tomarmos bastante água para nos hidratarmos. Nós temos um coleguinha aqui no turno da tarde que ele tem dificuldade de beber água, né? Não gosta muito de beber água. Então, eu e os coleguinhas já sabemos disso. Então, toda vida que alguém vai beber água, diz: fulaninho, bebe água. Eu vou dizer o nome desse queridinho, é o Joaquim. Joaquim, bebe água. Quem vai beber água? Eu vou beber água aí. Joaquim, bebe água. E quando ele quer beber, é óbvio que ele vai e bebe. Mas a gente está lembrando ele sempre da necessidade dele beber água para se manter hidratado, ok?
Então, nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Vocês vão ver agora na página 138. Com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou para a praia? Será que eu vou para a praia com a mesma roupa que eu vou para o cinema? Que no cineminha tem ar-condicionado. E na praia eu vou estar exposto, né, ao calor, né, do sol. Então, com que roupa eu vou? Qual a roupa mais adequada? Será que a roupa que eu vou para o cinema, né, eu vou para um ambiente frio, com ar-condicionado, eu posso usar na praia? Não, né? Então, de acordo com o ambiente que você vai, existe também a roupa apropriada. A cor também interfere. Então, uma cor muito escura, ela não é ideal para os dias de calor. Não é. É aconselhável usar cor clara, né? E para o frio, o calor, o escuro já é melhor. Então, vamos ver aqui algumas dicas que podem lhe ajudar também. Qual cor de roupa você costuma usar em dias mais quentes? E em dias mais frios, que cor de roupa você costuma usar? Então, saber quais as cores de roupa usar em dias quentes e frios não é uma questão de moda, não. É uma questão de bom senso, né? É uma questão de cuidar da sua saúde. Então, para não passarmos muito calor em dias ensolarados, ou sentirmos muitos frios em dias mais frios, né? Sem sol, sem muito sol, precisamos usar roupas adequadas. Então, em dias frios, recomenda-se usar roupas mais grossas e de cores escuras. A cor preta, por exemplo, absorve a luz do sol e transforma essa luz em calor, então fica mais quente ainda, né? Assim, quando optamos por roupas grossas e escuras, conseguimos manter o calor do nosso corpo e não passamos frio. Então, as roupas grossas e escuras, nós conseguimos manter o nosso corpo mais aquecido. Em dias quentes e ensolarados, é recomendado usar roupas leves e cores claras para não passarmos calor. A cor branca, por exemplo, reflete a luz do sol e assim não absorve tanta luz solar, né? Nos deixamos mais confortáveis. Não é que com a cor branca o calor vai passar, não. Mas nós não vamos ficar com mais calor ainda se nós fôssemos usar uma roupa de cor escura, como nós acabamos de ver quase nesse instante, né? Então, vamos fazer uma reflexão aí. O que é reflexão? Quando os raios do sol atingem uma superfície clara, eles são refletidos, né? Isso significa que quando a luz solar atinge uma superfície clara, parte dessa luz volta para o ambiente. A reflexão da luz, né, que é o reflexo, né, da luz, também em outra situação, o reflexo, né? Então, reflexo da luz solar. Sabe qual é? Então, para vermos nossa imagem no espelho, é necessário que conheça a reflexão, né, o reflexo da luz. Nos espelhos, isto acontece quando a luz do sol ou das lâmpadas encontra uma superfície muito lisa e reflete essa luz até os nossos olhos, que enxergam o nosso reflexo. É essa forma que conseguimos ver nossa imagem refletida, certo? Dessa forma nós conseguimos ver nossa imagem refletida. O sol aquece todos os materiais da mesma forma?
Não, né, gente? Eu já falei lá no começo que não. Então, se você colocar um metal e um tecido, qual que você acha que vai aquecer primeiro, ficar quente primeiro? Será que é o metal ou será que é o tecido? Metal, né, gente? Metal vai ficar mais quente primeiro, certo? Então, os objetos à nossa volta também são aquecidos de maneiras diferentes. Alguns se aquecem e resfriam muito mais rapidamente que o outro, mas isso depende do material que ele é feito, tá certo? Então, um menino estava ajudando a mãe dele a lavar a louça. Então, ela pediu a ele que pegasse uma panela que estava sobre o balcão da cozinha. Ao tocar na panela, o menino logo a soltou, porque ela estava muito quente. Essa mãe nem era para ter pedido isso, né, gente? Pedir para o menino, né? Se falou em menino, é uma criança. Como precisava pegar a panela, tentou novamente, mas dessa vez ele decidiu pegar a panela pelo cabo de madeira. Olha só, como ele pegou a panela sem ser pela parte da madeira, do alumínio, né? Ele achou que estava quente demais, então ele teve a ideia, não, vou pegar pela madeira. O que foi que aconteceu? Vamos ver. Que não estava tão quente quanto o alumínio. Então, o alumínio esquenta mais rápido, nesse caso, que vocês estão vendo aí, do que a madeira, né? Então, o alumínio estava muito quente ao ponto do menino não conseguir pegar, enquanto a madeira ele conseguiu pegar. O menino concluiu que a panela estava quente por estar sob o sol, né? Mas não entendeu o porquê de ela estar muito mais quente que o cabo. Então, existem materiais, aí ela está falando de panela, nem ela não pegou no fogo, não. Ela estava sobre a luz do sol. O sol estava em cima dela. Então, quando ele pegou no alumínio, o alumínio estava muito quente, ele não conseguiu pegar. Aí ele foi tentar na madeira, e na madeira ele conseguiu. Então, o que é que nós podemos concluir aí? Nós concluímos que o alumínio, ele absorve mais rápido, né, o calor do sol. Ainda na página 139, notamos que o menino está com um problema a ser resolvido. Como podemos ajudar? Já aconteceu algo parecido com você? A mãe resolveu ajudar o menino. Então, juntos iniciaram uma investigação. Por isso que a mãe está aí, ó, toda, né, para descobrir, né, investigação para tentar descobrir porque o aquecimento de alguns materiais é diferente dos outros. Durante a investigação, ela lembrou que quando foi à praia, estava andando descalço e percebeu que a areia estava bem quente e a água mais fria. Logo ela imaginou que deveria ter acontecido o mesmo com a panela que estava sobre o sol, né? A mãe do menino sugeriu que ele fizesse algumas experiências para descobrir quais materiais se aqueciam mais rapidamente e quais demoravam mais a aquecer sobre o sol. Aí você pode ajudar esse menino, né? Também fazendo essa experiência, investigando também, dando uma de investigador, tá certo? Então, após a realização das experiências, o menino concluiu que o material que se aquecem de maneira mais rápida também esfriam mais rápido. O alumínio, ele esquenta rápido, mas ele esfria mais rápido, né?
Além disso, compreendeu que os materiais que demoram mais tempo para se aquecer mantêm a temperatura quente por mais tempo. Ele e a mãe dele ficaram satisfeitos com essas descobertas e gostaram de ser detetive por algumas horas. Aí fica a dica de vocês serem detetive em casa com os pais de vocês e fazerem essas experiências. Colocar a madeira, colocar latinha de refrigerante, né? Colocar a própria panela, que é de alumínio, entendeu? No sol, e vamos fazer essa experiência quem aquece mais rápido e quem logo esfria, né? Então agora o menino quer fazer descoberta sobre o aquecimento de outros materiais. Então ele ficou satisfeito porque ele quis pesquisar mais, né? Então veja alguns materiais que ele estudou. Aí vocês vão fazer a observação aí e vão ver quais foram os materiais que ele realizou, certo? Na página 142 tem essas observações. Aí nós temos o que? Ele estudou materiais que aquecem e esfriam rapidamente. O ouro, o alumínio, o ferro e a prata, eles esquentam e esfriam rapidamente. Já a cortiça, né, que é aquelas lacrezinhos de bebidas, né, o plástico, a borracha e o tecido, ele percebeu, né, que demorava mais para aquecer e esfriar, certo? Então ele fez duas descobertas aí. Ele fez a primeira descoberta com os materiais que esquentam e esfriam rapidamente e fez uma outra experiência com materiais que demoravam mais para esquentar e esfriar. Na página 143, nós vamos falar um pouquinho sobre ambientes quentes e frios, tá certo? O que vem a ser características adaptativas? Nós falamos animais que têm um corpo adaptado para viver em ambientes frios e ambientes quentes. Então, o que são características adaptativas? São aspectos que ajudam um ser vivo a sobreviver, né? Então, há algumas condições do ambiente em que ele vive. Então, você já notou que há mais animais em diversas partes do mundo? Os animais são capazes de suportar as condições do ambiente onde vivem. Será que o urso polar conseguiria viver no deserto quente? Ou até mesmo aqui no nosso Ceará? Um lagarto do deserto ia sobreviver, né, às temperaturas baixas? Não, né, gente? Aí, então, cada um é adaptado para viver um ambiente, o seu organismo é adaptado para viver no ambiente em que ele vive, né? Então, em nosso planeta, podemos encontrar seres vivos em ambientes muito frios e outros em ambientes muito quentes. Para que esses seres consigam viver nesses ambientes extremos, eles apresentam características adaptativas, ou seja, eles têm as características, né, que possibilitam eles viver naquele determinado ambiente. Então, na imagem 143, nós temos a imagem de um cacto. Essa imagem de um cacto é uma planta que será que ela sobreviveria em ambiente frio, já que ela é uma planta de ambiente quente e seco? Então, sobreviver a ambiente quente pode ser um desafio para um ser vivo. Calor extremo eleva a temperatura do corpo e aumenta a perda de água.
pela respiração ou pelo suor. Muitas vezes um lugar quente também pode ser seco, ou seja, não ter água suficiente. Quando falta água em uma região, a presença de plantas torna rara, pois esses seres dependem da água para se desenvolver. Assim, além de uma região muito quente ter pouca água, também pode ter pouco alimento para os animais. Como será que os animais conseguem viver nesses lugares muito quentes, sem plantas, né? Então, porque eles precisam se alimentar. Então, para sobreviver a esse tipo de ambiente, os organismos dos animais passaram e apresentam mecanismo para reduzir a perca da água e, consequentemente, diminuir o calor deles. Outros animais apresentam ainda um mecanismo para facilitar a perca de calor para o ambiente. Aqui nós temos um camelo, né, gente? Que ele se adaptou ao clima quente e seco do deserto. Então, existem os animais adaptados a ambientes quentes. Como exemplo aqui, nós temos na página 144, nós vamos ver dois animais. Aqui nós temos na primeira imagem o camelo, tá certo? Um exemplo do animal que sobrevive às regiões muito quentes é o camelo. Você sabia que ele pode beber até 100 litros de água de uma só vez? Dessa forma, ele consegue manter o corpo hidratado por até 3 semanas. Quando a hidratação do camelo começa a diminuir, ele elimina a quantidade de urina ele limita a quantidade de urina a ser eliminada. Desse jeito, ele consegue se manter hidratado por mais tempo. Então, ele é esperto, né? Até o controle da urina dele, ele tem justamente para manter o corpo dele com líquido, ou seja, hidratado, certo? Ainda na página 144, nós temos outro exemplo de animais que sobrevivem a um ambiente quente do deserto, que é a onça do deserto, né? Ela se adaptou ao clima quente, certo? A onça do deserto, também conhecida por feneco, tem orelhas bem grandes. Com orelhas desse tipo, o animal perde calor mais facilmente para o ambiente. Assim, as raposas do deserto mantêm o corpo dela mais fresco, mesmo que esteja em dias muito quentes. Outra característica que ela tem, que é próprio dela, são as patas dela, né? São cobertas pelos espessos. Esse pelo protege a raposa do deserto da areia muito quente. Ela tem um pelo que também possibilita ela a sobreviver nesse ambiente quente, né? Que só do que a gente falar, a gente já fica sufocado. Então, vamos falar um pouquinho agora dos ambientes frios e úmidos. Nós falamos dos ambientes quentes e secos, agora nós vamos falar dos ambientes frios e úmidos, ok? Então, você sabia que existe 2 polos no nosso planeta? Um deles é o Polo Norte, o outro é o Polo Sul. Esses polos são as regiões mais frias do mundo. São cobertos por gelo e neve durante o ano inteiro. No Polo Norte, conhecido como Ártico, é formado somente pelo gelo e água, né? Mesmo que seja uma região muito gelada, alguns animais vivem no Polo Norte, entre eles ursos polares, né? Existem papagaios do mar, as focas, as raposas e os leões marinhos. Desse ambiente, que eles têm o quê? Eles têm um corpo adaptado para esse tipo de ambiente.
No Polo Sul, conhecido como Antártica, é um continente formado por uma porção de terra recoberta por gelo. No Polo Sul, vivem animais como os pinguins imperadores, as focas, além de algumas espécies de baleias, peixes e aves. Já o lobo cinzento, nós estudamos sobre os lobos cinzentos, né, que foram eles que a partir deles se originaram, vieram os cães, né, que é uma subespécie, né, do lobo. Então, os lobos cinzentos, eles têm características adaptativas para viver em ambientes também frios, como o Ártico, né? Então, o ambiente frio e úmido também representam um desafio para manter o corpo aquecido. Para sobreviver a esse tipo de ambiente, os animais apresentam algumas características para evitar a perca excessiva do calor para o ambiente. O lobo cinzento não é diferente não. Tem algumas adaptações que ajudam a viver na neve do Polo Norte. Entre essas, né, adaptações estão a pelagem grossa e uma fina camada de pele separando cada dedo de sua pata. Essa fina camada permite que o lobo cinzento andasse sobre a neve, né, com mais facilidade, porque se ele não tivesse essa camada de pelo, né, se fosse só a pele, ele não conseguiria. Você já testou segurar uma pedrinha de gelo, ter o contato com a pedrinha de gelo muito tempo? Você não aguenta muito tempo, né? Geralmente, quando a gente vai fazer algum tipo de compressa, a gente coloca alguma coisa para proteger, né? Para não ter o contato com a pele. Então, os ursos polares possuem uma camada, espécies de pele e de gordura sobre a pele. Assim, eles conseguem se proteger das baixas temperaturas e suportar a água gelada em que vive, além de controlar a temperatura do corpo. Aqui nós temos um urso polar adulto e 2 filhotes, e aqui nós temos o filhote do pinguim. Já o pinguim tem uma pelagem muito densa, né? Tem penas externas, né? Tem muito pelo, né? O pinguim. Essas penas, tem muitas penas. Essas penas deixam os pinguins mais impermeáveis, né? Sobre a pele dos pinguins existe uma grossa camada de gordura. Essa gordura, né, essa camada de gordura serve como isolante térmico, como se ele tivesse com alguma capa térmica, né, protegendo ele do frio. Vocês estão vendo aí, gente, como a natureza é interessante? Então, agora nós vamos resolver algumas atividades da nossa ficha, né, do nosso FA. Então, nós falamos sobre o relógio biológico, que durante o dia, né, quando a luz entra nos nossos olhos, nós percebemos que é o dia. E quando você está num ambiente seguro, escuro, até mesmo quando você apaga as luzes artificiais, né, o nosso corpo entende que é noite, né, nosso relógio biológico, né, se está no escuro, ele entende que é noite. Então, o relógio biológico regula algumas funções do nosso organismo e está relacionado com a luz do sol. Então, observe as situações aqui. Que situação é essa daqui? Você está vendo aqui a lua e a estrela. É um período da noite, né? Então, durante a noite, existe luz solar, sim ou não? Não, né? Então, que tipo de atividade essa criança está fazendo? Ela está dormindo. Então, vamos agora para a página, para a mesma página, para o próximo quadrinho, certo? Então, observem ali, o que é que vocês estão vendo por trás da janela? Você está vendo a luz do sol, né? Você está vendo a luz do sol.
Você está vendo a luz do sol. Então, que período é esse? É o amanhecer do dia, ó, o despertador e o menino lá. Então, a luz solar, sim, tá aqui, né, a estrela, a estrela do dia, que é o sol, né? Então, qual a atividade que a criança está fazendo? Acordando. Então, à noite ela dorme e durante o dia, quando está sol, ela está acordada, né? O que ajuda você a acordar? O que é que ajuda você a acordar? Será que é a luz natural, né, do sol, ou você usa alguma luz artificial? Algum equipamento, né? Algum equipamento artificial, algum instrumento artificial? Faça um desenho. Será que você acorda com a luz do sol ou você acorda com um despertador? O que é que te faz acordar? Então, essa resposta aí é pessoal. Você vai fazer o seu desenho dentro daquilo que é a sua resposta, tá certo? Então, agora respondendo aqui, observe a imagem a seguir, né, que mostra Silvia e sua mãe. Silvia não precisa de despertador para acordar. Quando o sol aparece na janela do quarto dela, ela logo acorda. Isso acontece porque o relógio biológico dela faz o organismo entender que é hora de despertar, que está na hora de ir para a escola, ou que se não acordar cedo a mãe ficará brava. Não, quer dizer, para ela, né, o relógio biológico da Silvia indica que está na hora de acordar. As cortinas do quarto dela tá aberta, a luz do sol entra, e quando essa luz do sol entra, ela acorda, né? Vamos ver aqui na página 179 da ficha. Tem algumas letras aqui, né? Os números com letras, certo? Que você vai substituir nesse balãozinho aqui e vai encontrar o quê? Vai encontrar nomes de alguma lista de compras, né? Então, olha só. Nós temos aqui o 14... 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, nós encontramos aqui queijo, né? Palavra queijo, certo? Primeiro. O segundo encontrou a palavra leite, né? Depois, ovos, porque você trocou o número, né? Você trocou o número que tem aqui em cima, ó. Aqui nós temos a primeira palavra, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Você trocou o número pela letra, formou a lista, né, de compra, certo? Está aqui, ó. Então, Elisa aprendeu na aula de ciência que o corpo produz vitamina D, que é uma vitamina importante, né, no nosso organismo, que fortalece os nossos ossos, né? Então, quando toma sol, e que existe alguns alimentos que contêm essa vitamina. Quando chega em casa, a Elisa pediu para a mãe dela, né, quando fosse ao supermercado, comprar alguns alimentos que tinham a vitamina. Aí é onde você vai trocar o número que está aqui pela letrinha e formar a palavra. Esses alimentos que estão aqui, que a Elisa colocou, são os elementos que têm a vitamina D, que pode ser encontrada a vitamina D. O queijo, o leite, ovos, peixes e iogurte. Vamos para a página 80. Nosso organismo produz a vitamina D com a ajuda do sol, mas ela também pode ser obtida pela alimentação. Que tal preparar lanche com essa vitamina? Ligue os alimentos à coluna, né, para formar os alimentos. Então, você vai ligar aí
Ovos com quê? Você vai comer ovos com quê? Com arroz e feijão. Peixe, você vai comer com quê? Então, você vai ligar e vai formar. Ó, você pode usar mais de um alimento para fazer a combinação do seu lanche. Então, aí é o lanche que você vai fazer a correspondência e vai preparar. A dica que eu estou dando agora, né? Sempre eu estou dando essa dica, é você usar lápis de cores diferentes para visualizar melhor suas respostas, tá certo? Então, na página 75, nós iríamos trocar, né, os símbolos pelas letras. Então, ficou: o Sol é a estrela que ilumina e aquece o nosso planeta. Isso aqui é uma correção, tá certo? Essa correção é a correção do dia 6. Essa atividade já havia sido passada e nós estamos corrigindo, tá certo? Então, respondam aí na segunda questão. Você sabe que o Sol é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos na Terra. Então, você vai fazer um desenho que represente, né, que tenha nessa cena o astro, né, que nós estudamos, o Sol, ok? Então, também correção do dia 6, da atividade proposta no dia 6, essa daqui. O que aquece e ilumina nosso planeta? Descubra colocando as letrinhas a seguir na ordem. Elas estão todas desordenadas e nós vamos encontrar, então, luz solar. Nós sabemos que a luz solar, ela aquece e ilumina o nosso planeta. Na quarta questão, nós temos a palavra calor, planta, temperatura e sol. Nós vamos completar corretamente o texto, as frases, tá certo? O sol é a principal fonte de energia na Terra. O calor, estão vendo que eu tirei aqui a palavra sol, a primeira. O calor do sol aquece nosso planeta e é responsável por existir vidas nele. O sol garante uma temperatura adequada para os seres vivos e possibilita que ocorra a fotossíntese. Vocês estão lembrados que é a fotossíntese, né? Realizado pelas plantas, onde ela produz o seu próprio alimento. Nós vamos finalizar aqui com mais uma imagem representativa, né, da Semana da Criança, né? A infância é uma fase tão bela que uma parte de nós resistirá sempre nela. Feliz Dia das Crianças, seja feliz todos os dias. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.